Bom dia! Começa agora mais um programa TV Secor, o canal do comerciário na internet, que você acompanha todas as manhãs e segundas-feiras aqui em www.tvosasco.com.br e também no canal 6 da NET. Para conversar aqui conosco hoje, nós temos a presença do advogado do Sindicato dos Comerciários de Osasco Região, Dr. Paulo César Flamínio. Bom dia, Dr. Paulo César, tudo bem? Bom dia, é um prazer estar aqui conosco. Conosco também Luciano Leite, aliás, Luciano Rodrigues, né, Luciano? Que é vice-presidente do Secor. Mudou o nome, casou, mudou de nome, né, Luciano? Verdade, a gente tem que mudar alguma coisa sempre, né? E para melhor. É um prazer, Jefferson, estar com você aqui mais um programa. Uma segunda-feira ostensiva, né? Já começamos uma semana nova, num mês novo praticamente, já estamos já no meio do mês, né? E é um prazer poder estar aqui também com o Dr. Paulo, que temos aprendido muito com o Paulo. Espero que você também que está nos assistindo possa compartilhar conosco e trocar essa ideia nesse bate-papo aqui gostoso essa manhã de segunda-feira. Pois é, como você disse, uma segunda-feira ostensiva, uma segunda-feira marcante, o primeiro programa logo depois das eleições, né, Luciano? Não tem como não falar aí dos resultados das eleições municipais em toda a região, que vão afetar diretamente o dia a dia, a vida dos trabalhadores, né? Osasco aí numa eleição complicada, uma eleição única na história, com um candidato a prefeito pendurado aí pelo TSE, com os votos ainda não contabilizados, dependendo do julgamento, conforme for o julgamento em Osasco, o Osasco fica no primeiro turno mesmo, decidiu a eleição, dependendo do julgamento, pode haver aí um segundo turno. Complicada a situação, né, doutor? É uma situação jurídica nova, nós estamos experimentando aí a plena eficácia da lei do ficha limpa, né? E muitas discussões ainda vão surgir em relação a isso. E uma delas é essa daqui exatamente, que até assim foram todos anulados, né? Aliás, não foram anulados, mas eles não estão demonstrados, né? Não ficaram expostos e, dependendo do julgamento, exatamente isso vai se decidir se vai ter o segundo turno ou no primeiro turno já o candidato será declarado vencedor. Mas é uma experiência diferente, né? Que a gente não está acostumado a viver isso aí. E as demais cidades aqui na região que poderiam ter segundo turno também decidindo aí no primeiro turno, o caso de Carapicuíba, o caso de Barueri, né, Luciano? Verdade, eu quero até deixar um abraço ao meu prefeito Sérgio Ribeiro, que teve mais de 68% dos votos válidos lá. Uma votação massiva e expressiva, resultado de um trabalho também, né, e da confiança da população. Eu acredito que a região também seguiu o mesmo padrão, tendo em vista que a população ela está mais consciente, Jefferson. O Brasil ele melhorou muito no que diz respeito à questão do emprego, do acesso ao crédito. São alguns fatores que dão uma estabilidade econômica para o país, e o país ele começa, no caso das eleições municipais, a observar situações mesmo locais, né? Então, você tendo uma economia mais estável, tendo uma situação de emprego em crescimento, você consegue fazer com que as pessoas elas parem para observar o que é de demanda real, de estrutura, de saneamento básico, de saúde na sua cidade, né? Então a população ela tem participado melhor, votado com mais consciência, né? E isso reflete o bom resultado, né, dos partidos que fizeram uma gestão qualificada nessas eleições. Então isso é muito importante, né? Então, agora é fundamental também que a população acompanhe aí o trabalho dos seus vereadores, né? Elegeu representantes das câmaras municipais para representá-los, para definir a legislação do município em benefício da população. Precisa acompanhar, né, doutor? Precisa, isso é uma coisa importante. Existe até alguns programas aí, Adote um Vereador, que uma rádio famosa aí lançou e tem sido de sucesso. Porque a vereança não é só não é, como se diz por aí, para dar nome de rua, né? E o vereador é muito mais. O vereador é aquele que elabora o plano econômico, né? Da cidade, através
da lei orçamentária, né? Então, quer dizer, a fiscalização, exerce um poder de fiscalização muito grande no Executivo, quer dizer, é um poder importante e um colegiado que veio diretamente do povo, né? Então, é importante que o povo que votou naquele vereador acompanhe o trabalho e cobre dele o trabalho. Porque muitas vezes a pessoa simplesmente vota e depois deixa para lá, nem sabe, nem se lembra em quem votou. Isso é ruim. Mas parece que há um despertar político muito grande na população. Parece que a população está assim com uma nova vontade de acompanhar, de se fazer presente na política. Eu espero que essa tendência continue sempre, porque quanto mais o povo estiver enganjado, melhor nós vamos escolher os nossos governantes. Mas existia um tempo, Luciano, que o movimento sindical procurava separar a política da atuação sindical. Hoje em dia já não existe mais isso. Existe uma busca, ao contrário, de formar quadros entre os trabalhadores para ocupar esses cargos públicos, para ocupar esses cargos eletivos, para levar as propostas dos trabalhadores para a esfera política, para a esfera governamental, não é isso? É claro, assim, a questão política é muito segmentada. Então você tem segmentos da economia que eles têm interesses distintos. Na relação capital-trabalho, o sindicato representa o trabalho. Então é claro que vai disponibilizar suas potencialidades para tentar converter isso em cargos eletivos que vão defender de fato aquilo que o trabalho acha que é importante como projeto de governo. Então essa é uma disputa de um projeto. Quando nós falamos de um projeto de Estado, a gente pensa na concepção aquilo que nós acreditamos. Então o que o sindicato acredita? Que é importante, que é necessário você ter um país mais justo, com mais igualdade social, livre de exclusão, com salário e emprego e renda de qualidade. Então são questões que elas são muito relativas ao dia a dia das pessoas que fazem a defesa dos trabalhadores no seu local de trabalho também. Então a gente sabe da demanda que a gente tem por saúde, por segurança, por uma série de situações, né? Então, se tendo esse olhar, nós vamos tentar fazer com que as pessoas que representam nas câmaras de vereadores, eles também tenham esse mesmo olhar. E é claro que se a pessoa vem de uma formação sindical, ela acaba passando por uma escola que é o sindicato, né? E essa escola forma um cidadão consciente de seus deveres e também das suas obrigações políticas, né? Então isso é muito importante. Eu acho que o movimento sindical no Brasil tem dado a sua contribuição com muita excelência nesse assunto. Ok, bom, deu a contribuição com o presidente da República que fez história no Brasil, né, com o presidente Lula, né, doutor? Exatamente. Você tocou num assunto extremamente importante, porque na história do mundo sindical, até alguns anos atrás, o sindicato era absolutamente submisso ao governo, né? O Ministério do Trabalho poderia até intervir na diretoria do sindicato. Alguns sindicatos até hoje mantêm seus estatutos, a proibição total de manifestação de caráter político, mas não é o que se verifica hoje. Você vê, os sindicatos estão assim entranhados na política hoje. Basta ver que o presidente da Força é um deputado e assim por diante, né? Então isso no fim resulta na prática benefícios para o empregado. Eu vou dar um exemplo. Eu me lembro bem quando nós lutávamos, né, Luciano, com a questão do trabalho aos domingos e feriados, que era uma luta desigual. Nós queríamos proibir, havia entendimentos jurídicos que poderia abrir, que não precisava isso, precisava aquilo, e aí veio uma lei e regulamentou essa situação de autoria, inclusive com uma reforma de lei de autoria da própria Presidência da República, na época do presidente Lula, né, e muitos outros projetos de leis que são propostos e estão em tramitação, e que são de autoria de líderes sindicais, né, que vieram oriundos do movimento sindical. Então isso é muito importante, a politização do trabalhador, eu acho isso importante. E o nosso ex-presidente é o maior exemplo disso, né? Nós temos que nos curvar à nova realidade da política, né?
Mas vamos pegar o gancho da luta dos trabalhadores então e falar aqui do tema que é a especialidade do Dr. Paulo, convenção coletiva. Os comerciários de Osasco Região acabam de fechar um acordo que garantiu 7,5%. Como é que foi essa negociação, doutor? A negociação é uma coisa, ela é difícil, é um trabalho árduo, são muitas reuniões, muitas discussões, as partes de todos os lados expõem as suas necessidades e as suas limitações, mas foi possível chegar num índice que representou muito para os trabalhadores, porque, você vê, nós tivemos uma inflação nos últimos 12 meses de 5,39% e o aumento foi de 7,5%. Quase 2%. Mais de 2% como ganho real, né, efetivo no salário dos trabalhadores, que pode, a princípio, mas 2,5%, um pouco mais de 2%, pode não ser muito, mas numa inflação anual pequena como a que nós estamos vivendo, representa um ganho efetivo no salário, e isso vem se acumulando nos últimos anos, em que os sindicatos têm conseguido manter um nível de correção salarial acima da inflação. Os estudos do Diese mostram claramente que os sindicatos são os grandes responsáveis pelo aumento. E quanto mais salário o trabalhador tem, mais circulação de riqueza e de economia do país, né? Mas a negociação ela é cansativa e árdua porque são muitos sindicatos patronais e são muitas reuniões. Nós temos que fazer reunião com a Federação do Comércio, que graças a Deus ela condensa um grande número de sindicatos patronais, então nós teríamos que negociar um a um. Nós fazemos uma negociação com o sindicato local e alguns outros sindicatos que, embora pertençam à Federação do Comércio, gostam de fazer a sua própria negociação. Então tudo isso é uma luta muito trabalhosa, dispendiosa. O sindicato nós temos que contratar estudos, economistas, para ter argumentos para a mesa de negociação. Mas conseguimos chegar aí agora, a nossa database é 1º de setembro, o ideal seria que no começo do mês de setembro nós já tivéssemos esse percentual para divulgar. Mas aí demorou todo esse período, então agora, obviamente, as diferenças, como a nossa convenção coletiva, que está sendo assinada hoje, ela é retroativa a 1º de setembro. Então, as eventuais diferenças serão pagas juntamente com o salário do mês de outubro, né? Obviamente no próximo mês, né? Agora, nós vamos entrar num detalhamento daqui a pouco, no próximo bloco, mas assim, eu queria uma avaliação do sindicato, Luciano, desse resultado dessa negociação. O que o sindicato avaliou? Foi um bom resultado? Nós temos um olhar também, Jefferson, de longo prazo. Então, quando nós fazemos a negociação coletiva, nós não pensamos só no momento presente. Nós temos um olhar para os últimos 10 anos de negociação, como que se trabalha isso. É como se fosse um tabuleiro de xadrez que você joga numa década, né? Uhum. Então, que pedra você mexe nesse ano? Que pedra você mexe no próximo? Então, eu já faço também a negociação coletiva quase 10 anos que a gente participa da mesa de negociação coletiva. E eu lembro que há muito tempo, até antes do PC nos auxiliar com a negociação, nós tínhamos uma convenção que já fazia também 10 anos que não havia nenhuma mudança de item nenhum. Então, e era uma convenção desatualizada. E aí, o primeiro ano que nós pegamos a convenção para trabalhar, nós mudamos 10 cláusulas na convenção coletiva, modernizamos a convenção coletiva, colocamos uma redação que ela atendia aos problemas também do dia a dia dos trabalhadores, das pessoas, das empresas que também são parte interessada, claro. Então, a nossa convenção hoje é uma convenção que ela vai se modernizando a cada ano. E até um pouquinho antes de entrar no estúdio, aqui nós estávamos conversando com o PC, mas tem aquele item da convenção, não, esse item aí a gente vamos trabalhar no próximo ano, já vai ser nosso foco do próximo ano, está relacionado a uma cláusula econômica. Então, a cada ano a gente tenta garantir que o poder de compra do trabalhador seja ampliado
isso para nós é o foco principal, é a questão do poder econômico. O poder aquisitivo, como o PC já ressaltou, é ampliar o valor da nossa base salarial. Luciano, eu vou te interromper um minutinho, que a gente vai fazer agora um break, mas a gente continua nesse assunto no retorno aí no nosso intervalo. Você continua ligado na programação do TV Secor. Hear that? What? Brazil is calling you. Celebrate life here. Estamos de volta com o programa TV Secor, hoje aqui conversando com o Dr. Paulo César Flamínio, que é especialista em negociação coletiva, em convenção coletiva, advogado do Sindicato dos Comerciários de Osasco e região, e com o Luciano Rodrigues, vice-presidente do sindicato. Mas o Luciano falava no final do primeiro bloco a respeito do planejamento que de um tempo para cá, né, Luciano, a negociação coletiva e os ganhos dos trabalhadores, não só no sentido econômico, mas também de novas cláusulas, novos direitos. É uma prática do sindicato não tentar inovar tudo de uma vez só, para ganhar aos pouquinhos uma cláusula aqui, uma cláusula ali, para garantir que se modernize a convenção coletiva, é isso? Verdade. Eu sou um trabalhador do Carrefour, né? Eu venho do segmento de supermercado também. E logo que eu vim para o sindicato, Jefferson, nós fomos obrigados a aprender na raça mesmo. Então eu lembro que quando eu cheguei eu queria resolver todos os problemas do Carrefour, todos. Então eu chamava a matriz da empresa mundial e nacional para discutir por uma mesa de negociação com 40 itens. Isso eu aprendi com nossos representantes lá do patronal do Carrefour. Aí o cara disse para mim, olha, elenca 5 itens. A gente não consegue discutir 40. Ele falou, já tenho 40 negociação coletiva para fazer, como que eu vou discutir 40 itens? Não, elenca 5. Aí o que nós fizemos? O que eu aprendi? Então eu vou fazer uma minuta com 5 itens. De PLR, assédio moral, uma cesta básica, horas extras e o índice. Então a gente coloca 5 itens padrões e vamos tentar discutir esses 5 com mais
mais especificamente, com um pouco mais de atenção para esses 5, e nesse ano nós mudamos 5. Então a construção da nossa convenção, ela vai caminhando assim. A cada ano que passa, nós no sindicato temos um mandato de 4 anos. Então eu particularmente, na minha cabeça, eu projeto as nossas campanhas salariais, junto com o Neto, que é o presidente do sindicato, e a nossa comissão, para 4 anos. Então durante o mandato nós pensamos, olha, o que nós queremos, fazemos um planejamento e o que nós queremos para esses 4 anos. Então toda a ação política do sindicato ela é desenvolvida no começo do nosso mandato. Então nós temos feito isso há algum tempo já, Jefferson. Então fazemos um planejamento básico, tiramos o esqueleto daquilo que nós queremos, como nós vamos nos organizar, e aí nós segmentamos. Então são quase 30 segmentos diferentes. Nós apresentamos de hipermercado à floricultura. Então tem que ter um olhar específico para cada segmento. De uma forma que atenda de fato essas demandas desses trabalhadores que a gente representa. Agora, além do reajuste, neste ano, quais foram as principais conquistas, Luciano, para a gente explicar aí para o trabalhador que está assistindo ao programa? Vou passar essa parte para o nosso advogado aqui, Dr. PC. Quais foram aí, doutor? As principais mudanças, o que o Luciano disse é uma verdade. Você... Às vezes, quando negocia, você não pode apresentar uma pauta de 100 itens que os empregadores não vão discutir os 100 itens. Então, você tem que elencar, de acordo com a sua ordem de importância, quais são as cláusulas e o que é possível. Não é o que você gostaria que tivesse, mas o que é possível. Então, nós tivemos aí avanços, algumas cláusulas nós avançamos, algumas cláusulas foram novas. Por exemplo, o café da manhã, que foi uma conquista importante do ano passado. Esse ano nós aumentamos, estendemos um pouquinho o café da manhã, que era para empresas que iniciavam um turno até às 8 horas, aí passou até às 8h30. Então, quer dizer, houve já abrange mais um número maior de trabalhadores. Nós regulamentamos a questão do aviso prévio, isso aí porque o direito é dinâmico. Houve uma lei que deu um direito maior para os trabalhadores do que aqueles que nós já dispunhamos. Você vê, essa lei que veio a ser aprovada sobre o aviso prévio, que o trabalhador, a cada ano trabalhado, tem direito a 3 dias de aviso prévio, essa lei nós já tínhamos, embora com nós já tínhamos previsto isso na convenção coletiva, embora um pouco menos ampla, um pouco menor do que a lei dispõe, mas nós já tínhamos alguma coisa assim. Nós tivemos que adequar essa nova ordem, tivemos o ganho real, nós tivemos uma regulamentação melhor do trabalho aos domingos e feriados, uma imposição de multa e uma série de outras regulamentações e questões. Por exemplo, que nós tivemos que regulamentar, nós ampliamos o direito da mãe e do pai comerciário de assistir o filho, porque muitas empresas não aceitavam um atestado médico ou declaração médica, então nós conseguimos colocar isso na convenção esse ano. Enfim, muitas adaptações e atualizações de cláusulas que já existiam, ampliando os direitos dos trabalhadores, né? Mas basicamente foram essas as grandes conquistas que houve esse ano. E isso é um trabalho, como diz o Luciano, de formiguinha, né? Porque a gente esse ano consegue colocar alguma coisa, o ano que vem, e colocar o princípio, né? Por exemplo, uma grande conquista que eu acho que esse ano vai marcar fundamentalmente a nossa convenção, foi a criação, que está em curso agora, como obrigação das partes, trabalhador e empresa, né? Em criar a comissão de conciliação prévia, que é um instrumento a favor do trabalhador. Então, quer dizer, houve ganhos significativos esse ano na convenção coletiva. Só para lembrar os nossos telespectadores e internautas telespectadores, você pode saber mais sobre a convenção coletiva aprovada, né, negociada e aprovada, entrando no site do sindicato, em www.secor.org.br. Lá tem todos os itens, todas as modificações, tem a íntegra da convenção coletiva que está sendo assinada hoje, logo vai estar disponível lá e você vai poder conferir todos os itens da convenção. Agora, o Dr. Flamínio, ele é especialista em negociação coletiva, inclusive com experiência internacional, né, doutor? Conta um pouco dessa experiência para a gente. Foi muito interessante porque
através das centrais, a gente acabou tendo oportunidade de frequentar a Universidade de Turim, que é mantida pela OIT, e lá existem, por 2 vezes eu fui fazer o curso de especialista em relações internacionais de trabalho e aprender um pouco sobre sindicalismo, sobre negociação, sobre direitos sindicais, sobre liberdade sindical, e participei também das comissões tripartites na OIT por 2 vezes, né, nas conferências mundiais, que é feita lá em Genebra, na Suíça. É uma experiência única e extremamente interessante e cansativa, porque é um trabalho árduo de 30 dias em que você trabalha de manhã até a tarde, é uma coisa fantástica. E lá na Conferência Mundial é o local em que emergem as convenções internacionais, né, que são aprovadas e previstas em nosso direito e que são grandes conquistas dos trabalhadores. Nós temos aí várias convenções que foram feitas, convenções que aprovadas na OIT, vêm para o Brasil e são ratificadas pelos Estados membros da OIT. E algumas até geram uma discussão tremenda, como a convenção que estabelece a proibição da dispensa imotivada do trabalhador, né? E que no nosso estatuto, na nossa Constituição, ela vem prevista como enquanto não se regulamentar essa questão, inclusive há uma multa para dispensa imotivada, que é a famosa multa dos 40% e mais uma série de coisas sobre o valor do fundo de garantia. E é interessante notar que a Convenção 158, que ela foi aprovada no Brasil, mas logo em seguida ela foi denunciada pelo presidente então Fernando Henrique e acabou não vigorando no Brasil. Mas nós ainda temos muita esperança que isso venha num futuro próximo a ser regulamentado novamente, né? Temos a Convenção 87, que trata da liberdade sindical, temos as convenções da Previdência Social, do trabalho doméstico, que recentemente foi ratificado também pelo Brasil. Então, quer dizer, há um trabalho muito interessante, mas isso aí é um nível bem mais alto, um nível internacional. E, internamente, eu já estou há 20 anos nas negociações coletivas, né, que evoluiu muito, porque antigamente os sindicatos, principalmente os de empregados, nós temos que fazer a meia-culpa, né, eles pouco se importavam com a negociação, porque existia o que nós chamávamos de poder normativo da Justiça do Trabalho. Se a negociação se mostrasse difícil, ia-se para a Justiça dava uma sentença normativa, ela julgava pertinente ou não as cláusulas apresentadas pela pauta dos sindicatos, e aquilo valia como uma convenção coletiva, embora com o nome de dissídio coletivo. Momento, exato, é o chamado dissídio coletivo. Dissídio coletivo. A negociação coletiva são 3 fases. São três formas, né? O dissídio coletivo, que é quando existe uma sentença normativa, a convenção coletiva, que é o acordo feito entre os sindicatos patronais e de empregados, e o acordo coletivo, que pode ser feito entre o sindicato de empregados e uma empresa. Todos eles têm a mesma força, obviamente. Mas o dissídio coletivo, ele deixou de existir há muito tempo. Ele ficou um pouco mais limitado agora aos dissídios de greve e aos dissídios de natureza jurídica. Os dissídios de natureza jurídica são dissídios, são questões levadas ao judiciário mais de forma interpretativa. Olha, nós temos essa situação, nós gostaríamos que a justiça interpretasse realmente os limites dessa cláusula, desse direito aqui. Então esses são os dissídios que atualmente estão em vigor. E os dissídios de greve e os dissídios de natureza jurídica. Já os dissídios de natureza econômica, existe uma celeuma muito grande, porque quando veio a emenda 45 em 2004, ela mudou o artigo 114 da Constituição Federal, dizendo que as questões levadas como dissídio de ordem econômica teriam que prescindir do mútuo consentimento entre as partes, né? Então isso gerou uma polêmica muito grande, uma discussão muito grande sobre o que quer dizer esse mútuo consentimento ou não. E embora o TRT de São Paulo ele mitigue essa condição, mas o TST ainda insiste nisso e realmente fica uma coisa muito incerta o futuro de uma sentença normativa nesse sentido. Por isso que eu achei que o fator positivo disso foi que as partes
sentaram às mesas de negociações com mais entusiasmo e com mais vontade de celebrar o acordo. Eles praticamente disseram isso: olha, nós temos capacidade, nós temos que esgotar a nossa capacidade de negociação, e chegaram a um bom resultado. Então, achei que, mesmo as convenções que não avançaram muito, mas elas chegaram ao final, eu achei que foi um bom resultado. Nós estamos agora caminhando já para o encerramento do programa, Luciano, mas eu queria que você aproveitasse esse finalzinho para dizer que assim, algumas categorias tiveram greves aí e tiveram resultados não tão positivos até quanto os comerciais. A greve no momento que é para provocar o dissídio, geralmente o sindicato, ao contrário do que o senso comum pensa, o sindicato não gosta, né, Luciano? Não, é um outro olhar. Para ser mais fácil do pessoal entender, nós temos no sindicato um presidente que é pernambucano, nordestino, um tesoureiro que é mineiro, e eu sou paulista. Então, quando a gente senta para fazer uma estratégia de negociação ou de intervenção política, a gente acaba tendo essa sinergia, né? Não muito a coisa do nordestino, que é aquela coisa de fazer muito barulho, muito volume, dar muita visibilidade, que é o Neto, que faz geralmente é parte da campanha, a estratégia visual, que você sabe muito bem que é isso mesmo, né? Aí tem o Paulo, que é o mineiro, que é o cara que quer trazer pelas beiradas, né? E o paulista, que sou eu, que sempre vou primar pela parte organizada da coisa, de fazer metodicamente que funcione de uma forma organizada todo esse arcabouço de coisas. A nossa convenção, ela é uma convenção de vanguarda também. Por quê? O Paulo sabe muito bem disso, que quando nós definimos o índice, a gente faz isso para o estado inteiro. Então, quando Correios no Brasil teve uma greve extensiva, eles conseguiram um índice de 7,5%. Quando os bancários fizeram 7,5% também, mas nós tivemos, na verdade, Jefferson, 8,5% nos nossos pisos, porque o nosso mote de negociação era a valorização dos pisos. Então, na verdade, nós tivemos nos salários em geral 7,5% e nos pisos da categoria 8,5%. E esse indicador é o que vai refletir para a capital e para o interior do estado inteirinho. Então, o peso da responsabilidade da nossa convenção é um peso que não só para a região metropolitana de São Paulo, mas para o estado de São Paulo inteiro. Ok, Luciano, bom, a nossa produção aqui está cobrando o encerramento do programa, já deu o nosso tempo. Eu gostaria de agradecer a participação de vocês e dizer ao nosso telespectador que fique ligado na próxima segunda-feira aqui no programa TV Secor. Você já sabe, não fique só, fique sócio. Veja em www.secor.org.br todas as vantagens e benefícios de ser associado do sindicato. Até a semana que vem, até lá. O primeiro programa que o doutor participou, acho que era de 1 hora. A gente ficava mais longo, estava a questão da dinâmica.